Nós só podemos ser quem nós somos pelo suporte que recebemos das pessoas. E as pessoas só são quem são pelo suporte que nós damos a ela. Então, suportar tem duas acepções no convívio. Suportar de tolerar e suportar de dar apoio a. E nós temos que aprender a nos apoiar mutuamente. Porque um dia, amigo, você está ajudando, mas no outro você precisa de ajuda. Olá, vamos começar o segundo episódio da nossa série Conviver, em que a gente vai tratar agora da arte de conviver com as pessoas especificamente. E é por isso que eu estou usando essa camisa da série, que é uma das séries que eu mais gosto, chamada Game of Thrones. Se você não assistiu, eu recomendo. Ela é muito rica sobre relações humanas, relações entre pessoas e entre tronos. E muitas vezes a gente acha que o relacionamento entre as pessoas tem que ser uma guerra como aqui Game of Thrones, uma guerra dos tronos, uma guerra por lugares. Isso faz com que os relacionamentos tendam a uma tensão muito grande e a gente sempre acha que tem que se sobrepor às pessoas, que tem que se impor às pessoas, seja num casamento, seja na vida familiar, seja na vida religiosa, seja na vida acadêmica, escolar, ou seja, em qualquer lugar a gente acha que tem que estar lutando para ter espaço e esse espaço tem que ser conquistado sobre os outros, quando na verdade é com os outros. Nós temos que entender que uma boa convivência hoje em dia vai se dar na medida em que a gente sair do nível de conflito para o nível de cooperação. Então vamos entender basicamente quais são as regras deste jogo para que ele seja bem jogado e que seja um resultado bom para todas as pessoas. Nesse sentido, quando a gente passa da ideia de não transformar relações em guerras, mas em cooperação, o que a gente quer dizer com isso? Primeiro é uma mudança de atitude mental. É parar de ver o outro como inimigo. Tá, vamos lá que tem uma frase bem famosa de Jean-Paul Sartre, que é um dos grandes precursores da escola existencialista, em que ele dizia que o inferno são os outros. Não vamos negar que tem hora que os outros são um verdadeiro inferno. E também não vamos negar que tem hora que a gente é um verdadeiro inferno na vida dos outros. Porque se as pessoas que moram com a gente podem se tornar especialistas em nos torturar, nós também nos tornamos especialistas em torturá-las. Não esqueça disso. As pessoas com que a gente convive podem nos machucar muito, mas a gente também pode machucá-las muito. E o que é convívio? É não se concentrar apenas no dia ruim em que eu te machuco, é entender que relacionamento é um filme que vai correndo, não uma fotografia. As pessoas que muitas vezes nos machucam são as que nos erguem, as que nos consolam, as que nos socorrem, as que nos educam. Isso é vida comum. Primeiro, parar de glamorizar as relações, acreditando que tudo vai ser be happy, perfeito, igual a propaganda de margarina, que está todo mundo muito bem, sempre com equilíbrio. As relações elas não são sempre equilibradas. O conflito ele faz parte da natureza humana. O que a gente tem que entender é que eu não posso transformar, por inabilidade de convivência, conflito em guerra. Por exemplo, os países têm conflitos. E quando é que a guerra se estabelece? Quando eles não conseguem negociar os conflitos e eles vão para a guerra. Mesma coisa as pessoas. Quando é que a guerra acontece num relacionamento? Seja num casamento, entre sogra e nora e genro e sogro, ou dentro do trabalho, ou na universidade, na escola, num ambiente religioso. A guerra se estabelece quando eu não consigo gerenciar os conflitos. E eu não consigo por quê? Porque eu não fiz a primeira tarefa, que foi motivo do nosso primeiro episódio. Conhecer a si mesmo. Saber quais são os seus defeitos, onde é que estão suas sombras, parar de projetar nos outros e enxergar isso em si mesmo. Então, feita essa etapa, vai me dar um ganho. Qual é o ganho? Na medida em que eu me conheço, e esse conhecimento é duro, é árduo, como a gente falou no primeiro episódio. Porque significa dizer ter contato com minhas sombras, com defeitos que eu não queria mostrar, sair do personagem que eu apresento para o mundo para conhecer o ser real que eu também sou. Né? Eu não sou só defeitos, eu também sou virtudes, mas eu também sou defeitos. No momento em que eu me conheço, isso primeiro me dá uma angústia. Tem gente que vai tender à culpa, como a gente falou anteriormente, no primeiro episódio. Mas uma vez que você passa por essa etapa de parar de se ocupar e você se aceita como você é e passa a se desenvolver e tem uma visão delicada, no sentido mesmo bem religioso, de misericórdia para com você mesmo, essa capacidade de se aceitar como você é, você desenvolve uma habilidade fantástica, que é o seguinte: se eu, com os defeitos que eu tenho, aprendi a me respeitar e me amar e entendo que eu não sou só o meu lado defeituoso, eu também sou ele, eu aprendo que o outro também é assim. Eu aprendo que o outro também tem defeito, mas também tem virtude. Se eu tenho que me aceitar como eu sou, é uma tarefa minha aceitar o outro como ele é. O que eu estou querendo dizer com isso? É que no momento em que eu conheço minha sombra e me aceito, eu desenvolvo empatia, que é a capacidade de olhar para o outro e entender, porque eu sei como é quando a gente está com inveja. Eu sei quando é que a gente se sente fragilizado. Eu sei como é quando a gente está carente. Eu sei o que a gente sente, o que a gente pensa quando a gente está se sentindo rejeitado.
E se a pessoa está agindo desse jeito, eu sei porque eu já me senti assim e agi desse jeito. Então, por que não desenvolver essa habilidade de, uma vez que eu conheço meus sentimentos, eu conheço o sentimento do outro? E aí eu sei que, na verdade, aquela reação ela é extemporânea, eu não vou comprar como sendo para mim, porque o momento a pessoa está descompensado, ela às vezes está com um problema muito grande no trabalho e trouxe para casa e projetou em mim, mas não tem nada a ver comigo, eu vou ter que ter uma paciênciazinha, porque eu vou ter que respirar, porque a pessoa não está bem. Sabe? Às vezes, por exemplo, é a minha sogra que é com um filho sozinho, porque se separou do marido, e de repente eu caso com essa pessoa e obviamente ela se sente assim como se eu tivesse tomado o grande tesouro que ela investiu a vida inteira, e eu vou ter que ter paciência, porque ela está passando primeiro por uma síndrome de ninho vazio, ela está sozinha agora em casa, porque ela perdeu na visão dela no primeiro momento equivocadamente aquele amor importante, ela acha que eu sou uma concorrente, no caso, quando é a nora com a sogra, e aí eu vou ter que entender isso e não entrar para uma concorrência, para uma competição, isso é fundamental para que a gente possa, digamos assim, ter um equilíbrio nessa relação. Então a gente tem que desenvolver a capacidade de antecipar o comportamento do outro, baseado no que a gente entendeu do nosso comportamento. Isso é uma coisa muito essencial nesse processo de convívio. Isso quer dizer que o outro não é um inimigo a ser combatido. Isso quer dizer que, na verdade, embora também essa frase diga que o inferno são os outros, a gente não consegue, como diz o poeta Vinícius de Moraes, é impossível ser feliz sozinho. Assim a gente começa a pensar o seguinte, que na medida em que eu vou para o conflito, eu estou, na verdade, revelando certas características minhas. Uma delas é, por exemplo, uma coisa que se estabelece nas relações, porque nós não somos perfeitos e as pessoas que nos amam, elas também nos machucam, é aprender a desenvolver a habilidade de perdoar. Num relacionamento de convivência com as pessoas, em qualquer ambiente, do familiar ou ambiente profissional, sem perdão não tem solução. E aí a gente está tratando aqui da mágoa, que é uma tendência que a gente tem de fotografar um momento ruim da relação com uma pessoa, ficar olhando para a fotografia e esquecer que o filme continua. A mágoa é quando eu estabeleço que a minha relação não funciona porque um dia você me machucou. E os outros dias que eu te tratei bem? E a continuidade das experiências? Às vezes isso é fruto também de uma idealização de como o outro deveria ser na minha concepção. Tem muita gente, a gente atende em consultório assim, que pessoas que têm mágoa do pai porque achavam que o pai deveria ser assim. Aí você observa um dos grandes motivos de desenvolvimento de relações conflituosas é não aceitar as pessoas como elas são e tirar delas o melhor que elas têm. Você pode estar pensando assim, é porque você não conhece uma pessoa que convive comigo, não tem nada de melhor nela. Será que tem uma pessoa do seu lado que não tem uma virtude? E você é o único detentor de virtudes e essa é a pessoa responsável por todo o seu drama? A gente tem uma questão. É sempre muito bom ter um bode expiatório a quem acusar, vamos combinar. Né? Tem gente que está com 50 anos, gente que a vida não funciona por causa de um pai, de uma mãe, de um irmão, de uma pessoa que na infância fez aquilo com a pessoa. Olha que coisa conveniente, então você nunca é culpado de nada, você nunca é responsável pelas escolhas que faz. Será que isso não mostra para você que no fundo você está projetando culpa nos outros porque não quer assumir a responsabilidade por transformar a sua existência e quer encontrar um culpado, manter um bode expiatório em suspensão? Porque quando tudo dá errado, em vez de você olhar para você e assumir a responsabilidade, você diz a culpa é de fulano, isso é conveniente, mas não funciona. Na verdade, chega um momento que não tem sentido você encontrar acusadores para não desenvolver sua própria capacidade. Assim, eu não posso projetar nas pessoas, mesmo que elas tenham feito realmente um mal significativo a mim, a culpa para que isso continue o resto da vida comigo. Manter isso, mágoa, arrastando na minha vida ao longo das relações, vai fazer com que eu pegue e generalize a experiência. Por exemplo, você está num relacionamento afetivo, é traído, a pessoa acaba o relacionamento com você e você desenvolve um clichê mental e acha que todo mundo vai te trair e todo mundo vai acabar o relacionamento com você. Então você, por causa de uma relação, você já, por antecipação, detona todas as próximas. Você faz isso de forma tão bem feita e inconsciente, porque você não se conhece, que você procura pessoas com o mesmo perfil para fazer a mesma coisa para reforçar a tua tese. Está vendo? Todo mundo é sacana comigo. Se aparecer uma pessoa boa, você rejeita, porque você quer encontrar pessoas que reforcem a sua tese de que todo mundo é ruim com você. Então você está vendo que aqui eu já estou misturando o primeiro episódio com o segundo, porque de fato a vida é o tempo inteiro. Conhecer a si mesmo e conhecer a si mesmo ajuda a conhecer os outros e vice-versa. Conhecer os outros ajuda a conhecer a si mesmo, porque é uma relação especular. Reflete-se em mim você se reflete em mim, eu vou te conhecendo e vou me conhecendo. Juntando esses dois elementos, o tempo inteiro eu vou num processo que eu preciso de me desenvolver, mas esse é o tema do nosso último episódio. Aí a gente começa a perceber cada vez mais que eu preciso trabalhar isso.
E isso tem a ver com outra questão muito comum nas personalidades. Orgulho. As pessoas tratam o orgulho muitas vezes como uma característica positiva, tão somente quando elas imaginam que eu tenho que... não, eu não posso levar desaforo para casa, não, eu tenho minha personalidade. E aí, assim, o que é ter personalidade? É se trocar com uma pessoa no trânsito? Ter personalidade é se trocar com uma pessoa que no trabalho descompensou? Ter personalidade por exemplo, saber que naquele momento, mesmo que você esteja certo, você é melhor calado do que ir para o conflito? Ter personalidade é ir para o conflito só para mostrar que você é forte? E depois você fica mal porque você conflita com uma pessoa importante? Tipo assim, você conflita com seu sogro porque você não gosta dele, mas aí você, para mostrar que tem personalidade, pega uma briga com ele numa festa de final de semana, chega em casa achando que está muito massa, mas você machucou o pai da pessoa que você mais ama? É assim que funciona? Não é assim que funciona. Nas relações afetivas, no convívio com as pessoas, nós temos que aprender a arte de nos suportar. É uma arte. Suportar em dois sentidos. Suportar no sentido mesmo de ter que aguentar e tolerar a pessoa. Sabe quando a gente vai casar e alguém diz assim, olha, veja a família, porque afinal de contas, pelo santo se beija o altar, ou seja, você leva o pacote completo. Então, muitas vezes, eu não estou suportando o meu cunhado naquela festa, ou o primo da minha esposa, enfim, mas eu vou ficar calado, porque afinal de contas é a família dela, eu estou numa festa, e se eu disser o que eu penso, vai criar um clima terrível, e parece que é personalidade, que eu não posso ser omisso, mas no fundo eu vou estar machucando uma pessoa que eu amo, que vai ficar num momento difícil, porque ela vai ficar entre mim e pessoas que ela ama. Ela também sabe que ele está errado, mas olha para mim e pede silêncio, calma, vamos embora, vamos para casa, deixar a pessoa surtar aqui. Isso é personalidade, o que significa a sensibilidade de não machucar as pessoas importantes para mim, por causa de uma pessoa que momentaneamente está sendo desimportante ou desagradável. Isso é suportar no sentido de ter que aguentar e tolerar. Mas o mais interessante do suportar aqui, que eu queria chamar a atenção para conviver com as pessoas, é que nós só podemos ser quem nós somos pelo suporte que recebemos das pessoas. E as pessoas só são quem são pelo suporte que nós damos a elas. Então, suportar tem duas acepções no convívio. Suportar de tolerar e suportar de dar apoio a. E nós temos que aprender a nos apoiar mutuamente. Porque um dia, amigo, você está ajudando, mas no outro você precisa de ajuda. E na vida, a gente tem que plantar para colher. Um dia você pode estar por cima, outro dia você pode estar por baixo. A vida é muito cíclica, é como uma roda gigante, e a gente nunca pode garantir que eu vou ser sempre o cara, o que está por cima, o que está sempre ajudando, que olha assim com ar de superioridade. Essa arrogância é uma característica muito patológica. A pessoa que numa relação tem que se sentir superior e às vezes quando vai ajudar, ajuda humilhando, ela está criando, na verdade, um ambiente antagonista para ela. Ela está criando pessoas que estão se machucando. É uma ajuda que nem vale, sabe? Porque você ajuda machucando tanto, humilhando, ressaltando que você está sendo o herói da pessoa. A gente tem que ter exatamente aquela arte da delicadeza no conselho dado por Jesus, que a vossa mão esquerda não saiba o que dar à vossa mão direita. Para suportar o outro no sentido de dar o apoio, a gente não tem que fazer propaganda disso, a gente não tem que colocar isso nas alturas, a gente tem que fazer isso de forma até que a pessoa nem se sinta ajudada, que ela sinta, na verdade, que a gente está precisando dela. Isso seria um nível muito alto, né, de capacidade de delicadeza. Mas pelo menos que a gente não humilhe a pessoa. Porque suportar-se em tolerar e suportar-se em apoiar é a argamassa que vai construindo ao longo de uma vida aquilo que a gente um dia chama de amor. Que é quando a gente olha para a pessoa e sem esperar que ela seja perfeita, suportando também as falhas, porque suportamos as nossas, porque também sabemos das nossas imperfeições, construímos um leque de relações que fazem com que a vida faça sentido. Entender que o bom da vida, no fundo, são pessoas, né? A gente observa isso com tantas pesquisas que mostram que trocar de carro gera uma excitação neurológica de 15 dias e tomar café com quem a gente ama gera uma sensação de 45 dias de excitação psicológica, porque o que faz a diferença na vida são pessoas. O nosso ego ele pode nos levar para muito canto, mas pode deixar a gente só sem ter com quem comemorar. Mas a nossa capacidade de suportar, de conviver e de apoiar faz com que a gente comemore as pequenas vitórias do cotidiano. Comemore a troca de um piso na sala da casa que sempre quis, ou a compra finalmente de um primeiro carro, ou ir pela primeira vez conhecer o mar, ou fazer a primeira viagem internacional. Não importa como, não importa o objetivo alcançado. O importante é com quem nós alcançamos e com quem nós estamos comemorando esse objetivo.
Isso é o que faz com que muitas pessoas que têm um tudo, muitas vezes sejam extremamente infelizes, e pessoas que aparentemente têm tão pouco, que a gente acha que não tem sentido para ser feliz, sejam tão felizes, porque elas estão muito mais investindo em com quem elas estão vivendo a experiência de o que elas estão conquistando. Porque muita gente, nessa busca de achar que para crescer eu tenho que crescer sobre os outros e não com os outros, consegue tanto sucesso profissional e muita solidão. Porque no caminho afastou pessoas importantes, arrumou muitos inimigos, chegou mesmo a destruir gente, e é uma vitória que não tem sabor. A vitória que tem sabor é uma vitória que tem alguém que comemore com a gente, que diga, valeu a pena, foi mais lento, mas foi junto. É melhor mais lento junto do que rápido sozinho, acredite. Porque no final da vida, e aquele filme Clique é muito interessante sobre isso, o indivíduo que queria acelerar todas as cenas para chegar logo no sucesso, e terminou percebendo que perdeu o processo, né? O clássico. Não é o lugar para onde eu vou, mas a forma como eu caminho e com quem eu caminho, que faz a viagem da vida ser extremamente importante. Você deve estar pensando, pô, pegou pesado, estou me sentindo agora, tem solução? Claro que sim, tudo na vida, primeiro, vamos diagnosticar, aprender e mudar. Nós podemos sim desenvolver a habilidade de conviver com as pessoas, desenvolver delicadeza, a capacidade da escuta. Nós vivemos numa sociedade que a gente quer só mais falar do que escutar. Hoje escutar é uma coisa tão rara que quando você tem capacidade de escutar, você já ganha muitos amigos. Só de chegar numa mesa assim, em vez de ficar querendo falar, escutar. Sabe, você chegar num avião, em vez de querer dizer quem você é, perguntar o que o outro é, o que ele sente, o que é que ele faz, a pessoa dá um sorriso porque as pessoas não perguntam mais isso. Sabe, você se desconectar do smartphone, você dedicar à sua família 5% do tempo que você dá ao seu celular, geraria uma mudança impactante na história da sua vida que você nem imagina. As pessoas estão sendo sequestradas por uma solidão assistida em companheirismo em que cada um está no seu smartphone. Nós podemos desenvolver essas habilidades, a habilidade de escutar, a habilidade de aprender a conviver com as pessoas, a habilidade de se conhecer. Essas são habilidades tão essenciais que a gente tem hoje em dia e engraçado, quando a gente escuta, a gente entende mais o que levou o outro a fazer aquela coisa, a gente consegue inclusive antecipar o comportamento da pessoa e fazer uma coisa tão legal, isso é tão bom nos relacionamentos, é não esperar que o outro peça. Se antecipar. Sabe? Perceber que o outro está... Às vezes o outro nem percebeu ainda que está com aquela necessidade. Você antecipa-se no cenário e chega e oferece. A pessoa é pega de uma surpresa tão agradável, às vezes uma coisa tão simples, sabe? Como, eita, hoje eu vou comprar aquele pão que nunca mais a gente achou, mas eu estou vendo aqui e a pessoa gosta tanto. E você, olha, eu comprei aquele pão. Sabe que a gente percebe que no relacionamento o que cria essa cola é esse conjunto de pequenos gestos de delicadezas que a gente tem que aprender a ouvir e a fazer. A gente tem que todo dia imaginar como criar alguma coisa, um gesto que mostre para o outro quanto eu amo. Não, as pessoas querem de repente achar que pode passar um mês ignorando, depois jogar pétalas de rosa no helicóptero. Não funciona. Sabe? Passar um mês tratando com indiferença, depois colocar um outdoor, eu te amo, ou então depois colocar na rede social, nós nos amamos, num restaurante massa, quando você passou uma semana não ouvindo a pessoa, não escutando, não dando espaço. Não funciona assim. É preciso então aprender. E todo o aprendizado, tanto do desenvolvimento pessoal, como do desenvolvimento entre as pessoas, na relação com elas, é passível de aprendizagem. Nós estamos, inclusive, iniciando a nossa segunda turma do curso Aprendendo a Se Amar. E se você quiser, a gente vai poder aqui ter 3 meses de muito mais aprofundamento dessas concepções. Todas as informações sobre o curso estão aqui abaixo. Essa minissérie é só para você ter um gostinho do que a gente quer oferecer de forma muito mais profunda, que possa ajudar a sua vida pessoal, a sua vida de convivência, nos relacionamentos com família, amigos, enfim, num processo que vai te levar ao desenvolvimento pleno dos seus potenciais, que é o tema do nosso último episódio da nossa série.